Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou super empolgada porque estamos aqui com um convidado especialíssimo que entende muito da área de condomínio e vai dar algumas orientações sobre um tema que a maioria dos condomínios não, alguns condomínios não se atentam. Estou aqui com o Dr. Herbert Reis, seja muito bem-vindo, Dr. Herbert. Obrigado. E nós vamos falar hoje sobre a questão do ISS, as tributações que os condomínios precisam recolher, né? E muitos deles não fazem e acabam sendo multados. Então, Dr. Herbert, queria que o senhor esclarecesse melhor qual o procedimento que o condomínio tem que fazer. Ele realmente tem que estar inscrito na prefeitura? Como é esse trâmite? Bom, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme, tá? Alguns pontos aqui a gente precisa ir fixando. Primeiro que o condomínio, de fato, ele não é um contribuinte originário, né? Ou seja, o condomínio hoje, na formatação jurídica que ele não tem imposto, ele não tem tributação que incida sobre a sua receita, né? Então, o condomínio, ele não é um contribuinte propriamente dito. O condomínio, ele é um substituto tributário. Ou seja, quando eu tomo uma prestação de serviço, eu tenho que fazer as devidas retenções naquele pagamento para eu fazer os recolhimentos perante as entidades, tá? E aí a gente separando um pouquinho. Eu vou ter um prestador de serviço pessoa física e um prestador de serviço pessoa jurídica. Vamos logo para o mais problemático, que são as pessoas físicas, né? Nós tomamos no dia a dia diversos serviços das pessoas que são pessoas físicas, né? É um pintor, é um carpinteiro, é um pedreiro que veio fazer um serviço ali. E a gente termina pagando isso na informalidade, muitas das vezes, né? A gente faz aquele, me permita dizer, aquele recibo de bodega, né? Faz ali R$2.000 e paga R$2.000 no bolso do cidadão, que, claro, fez o trabalho dele, tem que ser remunerado. Mas pensando do ponto de vista tributário, do ponto de vista da legalidade desse pagamento, esse pagamento a esse pedreiro de R$2.000, em que ele recebeu os R$2.000 sem qualquer retenção, ele é errado. Do ponto de vista contábil, é errado. E o condomínio ele pode ser penalizado quanto a essa questão, correto? Pode, por quê? Porque um RPA, que a gente chama a forma correta de remunerar o profissional autônomo, é justamente através do RPA, Recibo de Profissional Autônomo. Tá? E neste recibo eu preciso fazer duas retenções básicas. O INSS, que vai incidir, tá? E o ISS. Incide também imposto de renda quando isso é mais alto. Mas vamos tratar de uma linha mediana aí de R$800 mil, né? E tal. Mas eu teria INSS a reter, em regra 11%, e eu teria o ISS, no caso Fortaleza, 5%. Na medida em que eu faço esse pagamento sem fazer essas retenções, eu estou pagando errado. Se eu estou pagando errado, eu não fiz o recolhimento do ISS. Se eu não recolhi o ISS, eu estou passível sim de ser fiscalizado, de ser analisado que eu fiz um pagamento a um profissional autônomo sem a devida tributação do município. Tá, mas desculpa aqui, doutor Herbert. Então, mesmo sendo um valor pequeno, eu preciso recolher ou existe? Como é que é isso? Na prática contábil, existe sim, não vai existir isso na lei, de fato, um número objetivo, que diga a partir daqui não incide, acima disso incide. Na prática contábil, existe sim uma ideia aí de prestação de serviço de R$200, R$250 para baixo, cuja a incidência, o valor que vai gerar com incidência, de fato é bem pequeno. Pega-se um paralelo aí com os recolhimentos dos impostos federais, abaixo de um determinado valor não teria obrigatoriedade de recolhimento, a gente termina pegando esse parâmetro e indicando, então serviço até R$200 ficaria aí sem digamos, uma obrigatoriedade clássica de recolher. Às vezes a pessoa pega, vou pedir um garrafão de água para portaria, aí chaveiro, já vi um chaveiro que gastou R$40, eu já vi um cidadão que veio trocar uma tomada, cobrou 30, né? Esses valores aí, a gente teria que estar recolhendo R$2, R$1,50, e a operação disso seria muito mais cara. Mas acima disso a gente teria obrigatoriedade. E eu já vi, né, isso há pouco tempo, um condomínio ser multado, e a multa bem alta, por não ter recolhido essa questão do ISS. Lilian, esse é um fator importante, principalmente porque, tá? É claro que nós temos pessoas físicas que prestam serviço em valores significativos. Mas o grande problema hoje não está sendo o olho voltado para a pessoa física. Está sendo sim para grandes prestações de serviço,
tá? Mesmo sendo por empresas, porque aí a outra parte que eu iria falar, pessoa física a gente já falou um pouquinho. Pessoa jurídica, eu tenho também que fazer retenções? Tenho. Sim. Inclusive aumentam as minhas retenções, porque envolvem os impostos federais, vai envolver também o INSS e o ISS. Claro que vai depender da tributação, tem empresa que é simples, que eu só faço recolhimento, eu só faço retenção do INSS e tal. Mas em regra, se não for simples, eu tenho que fazer essas retenções todas. E o ISS dessas prestações de serviço são consideráveis. Sim. Uma nota fiscal de 30, 40, 50 mil reais, o ISS é considerável. Sim. E se você colocar isso ainda numa linha do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos de prestação de serviço para o teu condomínio, e sem você realizar essa devida retenção, aí você imagina o acumulado. Então, assim, a gente precisa ter a ciência de que condomínio, ele precisa sim saber tomar o serviço. Saber tomar o serviço é receber o serviço bem feito e, ao mesmo tempo, saber pagar isso. Sim. Como é saber pagar? Exigindo a nota fiscal do prestador, fazendo as retenções, calculando direitinho os impostos federais, o INSS, o ISS, fazendo essas retenções. Quem me emite uma nota de 50 não vai receber no bolso 50 mil reais que eu estou falando. Sim. Você me emite uma nota de 50 mil, eu venho para a minha contabilidade, faço todos os cálculos, você vai receber lá 43, sim, 44, e o restante, Evert, eu vou fazer recolhimentos em seu nome. Sim. Então, é isso o substituto tributário. E que é muito, muito salutar também é o seguinte, nesse caso que eu estou contando, que o condomínio foi multado, existia uma determinada empresa que por causa dessa empresa que prestava serviço nesse condomínio, o condomínio foi multado. Por quê? Porque o ISS que ela recolhia não era aqui de Fortaleza, era de outro local. Mas aí o condomínio é que foi multado. Porque na verdade aí há um entendimento municipal, e aqui não querendo transformar o nosso bate-papo num juridiquês, né? Mas existem algumas questões tributárias acerca do ISS, onde foi a prestação do serviço, por mais que a sede da empresa seja fora. Então, termina havendo aí um conflito entre municípios, porque se entende que o ISS tem que ser recolhido onde a prestação de serviço aconteceu, e às vezes é recolhido na sede das empresas, fora do município onde foi prestado. Sim. E às vezes essas empresas estão localizadas fora do município, porque o ISS é mais barato, é mais em conta. Então, aí, por que o tomador de serviço é que é o autuado neste caso? Porque foi ele que não fez a retenção e não recolheu corretamente. Ah, tá. Tá, mas vamos lá. Aí eu preciso sempre olhar se o meu prestador tem recolhe aqui. Porque assim, geralmente as pessoas não olham nisso, né? O fato de geralmente não olhar o que é fato, concordo contigo, não tira de mim a obrigatoriedade de olhar, tá? Do mesmo jeito que a gente tem que olhar se a nota é fria, se não é, se a nota está vencida, se não está, se o valor foi emitido corretamente, se não é. Claramente, uma contabilidade atenta, ela já está lá, ciente pelo CNPJ, onde é a sede, a prestação de serviço foi aqui, tá? A incidência do ISS aqui, e aí, claro, às vezes ultrapassando um pouco o limite da contabilidade, consulta um colega advogado, consulta aí. Sim, alguém. Mas assim, no caso, eu vou pegar um serviço de uma determinada empresa. Aí eu pego o CNPJ dessa empresa e verifico se a sede é, por exemplo, aqui em Fortaleza? Sim, até no próprio talonário da nota lá em cima, você já vai ver, tem identificação de onde é a empresa, né? E aí, ó, empresa, vou ter que fazer suas retenções. Ah, mas eu sou sede não sei aonde. Aí, claro que vai começar um problemazinho jurídico aí, uma discussãozinha jurídica, quase sempre, sim, né? Mas nós estamos até tratando de uma questão muito pontual, mas sim, eu sei que é um problema. Sim. Eu sei que é um problema. Eu fiquei preocupada porque teve um condomínio que foi multado por causa dessa questão. Mas dessa história sua, o que a gente tem na cabeça? Que o condomínio é o responsável por reter e pagar. Se o condomínio é o responsável por reter e pagar, ele tem que reter corretamente e recolher corretamente. Sim. Se ele não retém, ele está infringindo, tem sim, que ser penalizado. Sim. Se ele retém, não recolhe, tem condomínio que faz isso. Sim, retém e não recolhe. Também está errado, sim, precisa ser penalizado. Sim. Se ele retém e recolhe errado, também fez errado, precisa ser penalizado. Tá? Então, o que o condomínio precisa ter é a ciência de que eu, sendo um tomador de serviço, eu tenho responsabilidade tributária, como substituto tributário. Tenho que fazer as retenções corretamente e tenho que fazer os recolhimentos corretamente. Se isso não caminhar bem, eu fico passível de ser penalizado, sim.
Doutor Herbert, queria te agradecer, já deixando aqui para vocês o seguinte, eu vou continuar com o Dr. Herbert aqui no próximo sábado, ele vai permanecer falando aqui algumas coisas dessa parte de tributação e também sobre Assembleia Permanente. Então, espero vocês no sábado que vem. Até lá!